programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação aqui na TV Capital. Está no ar o Saúde Total. Você sabe, todos os domingos às 5 horas da tarde, com reprise às quartas-feiras às 10 horas da noite, você acompanha aqui os assuntos ligados ao nosso bem mais precioso, que é a saúde. E hoje, no Saúde Total, nós vamos continuar falando sobre o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo. Você que acompanhou os programas passados, viu que nós abordamos este mesmo tema. Nós estamos na metade do mês de abril e nós falamos sobre o transtorno do espectro autista do ponto de vista fonoaudiólogo. Nós trouxemos aqui a fonoaudióloga Cleane Lima, falamos também com a Lucimeire Alves, ela que é terapeuta ocupacional, então nós abordamos o assunto desses dois pontos de vista. E como a gente sabe, o autismo, o tratamento do autismo, na verdade, ele é multidisciplinar. E hoje o foco do programa é falar sobre o tratamento do ponto de vista psicológico, né? Então nós estamos recebendo hoje, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um psicólogo, especialista em neuropsicologia e em ABA, análise do comportamento aplicada ao autismo, com mais de 25 anos de experiência em análise clínica. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, você que sentiu saudade aí, sentiu falta do Dr. Wesley no programa passado, ele está aqui de volta, Dr. Wesley, para falar de um assunto muito importante. Boa tarde. Boa tarde, meu parceiro Bruno. Estamos aqui mais uma vez, num domingão à tarde, para tratar de saúde. Saúde na sua totalidade. Por isso é saúde total na capital. E um assunto que nós colocamos aí praticamente o mês todo, né, Bruno? Exatamente. Nós colocamos o mês todo para nós debatermos e levar a vocês informações de saúde com qualidade. Para isso, nós trouxemos aqui o nosso grande amigo, nosso grande profissional, está aí conosco há muito tempo aí na luta, o Dr. José Carlos, nosso psicólogo aí, que vai tratar desse tema tão importante que é o autismo. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no Saúde Total. Quero cumprimentar o Dr. Bruno, Dr. Wesley e falar que o nosso conhecimento está à disposição aí da comunidade para nós desmistificar e esclarecer esse assunto que é de suma importância e que está aí em voga, né? Está na alta aí nos meios sociais e que nós precisamos, né? Conversar, informar e trazer para a comunidade um maior esclarecimento do autismo. E para você conhecer um pouco melhor sobre o nosso convidado, o Dr. José Carlos da Silva, ele é ex-diretor de unidades de saúde em Goiânia, como o CROF, ele foi conselheiro tutelar da região noroeste de Goiânia, coordenador do programa Bolsa Família, foi também secretário-geral da Associação dos Guardas Municipais, é membro da Guarda Civil Metropolitana, ex-diretor de marketing do SIM de Goiânia, ou seja, além da área médica, também possui serviços prestados na área social e também na área política. Dr. José Carlos, novamente, muito obrigado pela sua participação. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, gostaria que o senhor contextualizasse o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. Ok. O transtorno do espectro autista nada mais é do que um comprometimento que ocorre no funcionamento do desenvolvimento cerebral. E esse comprometimento, ele acomete em média de 2 a 5 pessoas num grupo de 10 mil pessoas. Então, se a gente for parar para analisar, é um número bem significativo, né? E o quadro clínico que está mais característico na questão do autismo é um comprometimento muito sério na questão da abordagem que o autista tem na questão da relação social e também um comprometimento na linguagem, da linguagem verbal e não verbal. Entendeu? E esse comprometimento, ele muitas vezes, ele vai além, porque ele entra também para a questão do interesse em atividades, né, e interesses de maneira geral. E isso normalmente ocorre por volta dos 36 meses de idade, né, por volta aí dos 3 anos, né, e a gente já consegue perceber, né, uma característica autística no comportamento da criança, né. E assim, muitas vezes a pessoa pensa que o autismo está ligado diretamente ao retardo, ao atraso no desenvolvimento. Embora, né, alguns casos de autismo tem isso, mas na verdade existe aí
uma linha, né, em que o autista ele pode apresentar um comportamento superdotado também. Existem pessoas aí que têm uma característica de, vamos dizer assim, de supremacia para cálculos, para música. Ele sobressai de uma maneira que a gente pode dizer prodigiosa e até superdotada, né? Então, assim, é interessante a gente estar verificando também nesse aspecto, né? Por quê? Porque o autismo, lá no início, ele muitas vezes as pessoas pensavam, né, que a origem do autismo era uma origem de uma maneira até injusta. Crucificaram as mães, que alguns teóricos chamavam de mães geladeiras. Falavam que a criança ela desempenhava um comportamento atípico, porque a mãe ela não dava para a criança o substrato necessário afetivo, e essa falta desse afeto acabava fazendo com que a criança tinha um comportamento desviado. E, na verdade, depois a ciência evoluiu, pesquisou-se, né, e chegamos à conclusão que muitos das pessoas que nascem, né, com esse traço autístico, vítima de, às vezes, infecções no período neonatal, malformações congênitas, né, e em alguns casos ainda não tem uma comprovação do que seja a causa, mas basicamente é a interação genética com a interação do meio ambiente. Então, tudo isso faz com que a criança nasça, né, com essa personalidade autística. Certo. Então, uma dúvida muito importante que a população sempre nos traz, né, como profissionais de saúde, é a questão que você falou, da genética. Então, tem um componente genético. Então, se eu tenho um primo, um irmão, um pai, a chance de eu ter o transtorno do aspecto autista é maior? Sim, sem dúvida, é maior, porque geneticamente essa coisa que vem de DNA para DNA, ela é repassada, né? Então, a chance, a probabilidade da pessoa nascer, ter um membro na família que já tem um histórico de pessoas que tiveram um comportamento, uma personalidade autística, a chance de nascer uma pessoa com o mesmo problema é real. Então, é bem maior do que em outros casos. Carlos, uma dúvida também muito frequente. Então, assim, hoje nós estamos aqui num programa de saúde, né, passando o mês inteiro, né, estamos aí a temática do mês é a doença, né, do transtorno do aspecto autista. E nós temos, assim, hoje, como populariza a questão, surge cada vez mais dúvidas, tanto na vida acadêmica, né, lá nas academias de ciência, quanto na população. Sim. E hoje você tem ideia desse impacto que está tendo essa popularização de dúvidas em relação ao autismo, que até o próprio presidente dos Estados Unidos, reeleito recentemente, e o ministro, né, recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, ele falou que tem que pesquisar, tem que ver, porque eles estão duvidando do diagnóstico. Então, acho que uma questão muito importante, né, Bruno, que a gente tem que colocar hoje aqui, é a questão do diagnóstico, porque agora, todo mundo aí, você tem, quando tem essa popularização, o hiperdiagnóstico e o subdiagnóstico, né? E a gente não entra no equilíbrio aí, acho que talvez a gente esteja vivendo isso. Você concorda? A gente está vivendo um hiperdiagnóstico ou não? Os recursos da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da saúde em geral, está dando mais subsídios e a gente realmente está diagnosticando mais e de forma correta? Na verdade, nós vivenciamos uma realidade, eu estava até conversando com o Bruno lá fora a respeito disso. Né? A gente tem que ter muito cuidado. É lógico que para você estabelecer um diagnóstico, esse diagnóstico ele tem que ser feito a partir de princípios científicos, um diagnóstico sério, bem tratado, né? Bem correlacionado com os princípios científicos. Então, para você fazer um diagnóstico, assinar um laudo, estabelecer e afirmar que aquela pessoa A ou B tem um diagnóstico autístico, isso tem critérios. Né? Então, aí entra a questão da neuropsicologia, onde se faz uma aplicação, são mais ou menos 10 sessões, aplicação de diversos testes, e esses testes, ele quantifica diversos aspectos da personalidade da pessoa, aspectos cognitivos. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser bem elaborada, porque a gente corre o risco, como a gente está aí na questão do hiperdiagnóstico, de cair no senso comum, na vala comum. Isso, qualquer coisa, a pessoa olha no espelho lá, né, tremeu, já é autista, não é assim. Né? Existe algumas teorias que até falam que todos nós temos sim um indício, um traço autístico.
Mesmo que você se declare uma pessoa normal, via de regra, uma hora ou outra você vai desenvolver um comportamento que é autístico, né? Dependendo do quadro, do meio ambiente que você tiver inserido, se você olhar lá quais são as características, quais são os sintomas de um autista, né? Comportamento estereotipado, a questão de querer se excluir, não querer se misturar, a questão de não olhar no olho, são várias coisas. E se você olhar isso no contexto geral, você vai lá, peraí, eu já me vi assim, eu já quis ficar sozinho, né? Tem hora que eu não quero olhar no olho da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na vala comum, como eu disse. Tem que achar o equilíbrio. O autismo é um caso concreto, é um caso que a gente tem que estabelecer que precisa de cuidado, precisa de tratamento. Tanto é que a coisa está assim tão profunda, tão acalorada nessa questão, que do ponto de vista político já está se criando no Brasil o PA, o Partido do Autista. Por quê? Porque os outros partidos, as outras questões de políticas públicas não levaram isso a sério. Então os autistas estão se organizando ao nível de Brasil para defender a sua bandeira, porque para o autista, quem está vivendo, né, a questão do quadro, do comprometimento, das dificuldades, para ele isso é real, e é real mesmo. Então não adianta uma pessoa que está fora dessa situação querer lutar por isso, porque ela não está vivendo essa realidade, é aquele negócio. Só quando você corta na própria carne, como você sente a dor, que você vai falar, peraí, né? Isso é real, isso existe, né? Então eles estão se organizando e estão lutando, né? Para ter os seus direitos, já conquistaram muita coisa, né? Mas eu concordo, acho que a gente tem que ter aí, buscar esse equilíbrio para concluir aí a pergunta que você fez, buscar esse equilíbrio. A gente não pode ficar aí na questão só do hiperdiagnóstico e nem do subdiagnóstico. Tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio ele tem que obedecer critérios claros, científicos, né, profissionais, e não é um diagnóstico que é feito apenas pelo psicólogo, né? Envolve aí neurologista, psiquiatra, pedagogo, fonoaudiólogo, né? Como você disse, é uma equipe multidisciplinar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado e com muita atenção, porque exige, né, um olhar diferenciado diante dessa realidade. Zé Carlos, o senhor falou alguns termos como comportamentos autísticos e me veio uma curiosidade. De onde que surgiu esse termo, autismo? O autismo veio a partir de comportamentos em que a pessoa ela se fechou no mundo dele, né? Então ela se auto fechou, como se a pessoa fechasse dentro de uma concha. Então o autístico ele não se abre, né, para o mundo. Então essa autointroversão, né, veio esse termo autístico, né? Então é muito assim. Lá no passado tem até um caso de uma Donna Wallen. Ela se abriu, ela escreveu um livro falando da questão do autismo dela, e ela voltou, com 20 anos, ela voltou na casa em que ela foi criada com os avós dela, e ela leu na parede da casa, ela tinha escrito assim, Dona é doida. E aí, ela conta, no relato do livro, ela conta que ela levou mais de 4 anos para identificar essa questão, que ela não se via como eu, né? Ela não se via como... não conseguia se identificar enquanto pessoa, ela se via fora de si. Então ela falava, a dona, como se ela chegasse na mãe dela e falasse assim, mãe, a dona te ama. Ela não conseguia expressar, mãe, eu te amo, entendeu? Então essa introversão, esse voltar para si mesmo, né, fez com que surgisse esse termo autismo. Interessante, doutor Zé Carlos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Nós estamos conversando com o doutor José Carlos da Silva, psicólogo, especialista em neuropsicologia, sobre o transtorno do espectro autista. Intervalo rapidinho, fique aí, você que está gostando aqui da nossa programação, rapidinho a gente volta. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.
TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí redecapitaltv.com.br. Estamos de volta aqui com o Saúde Total na TV Capital e hoje, mais uma vez, a terceira semana deste mês de abril, falando sobre o transtorno do espectro autista. Nós que estamos no mês de abril, o Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo, e hoje recebendo o Dr. José Carlos da Silva, ele que é psicólogo, especialista em neuropsicologia e em ABA, que é um assunto também que a gente pode abordar aqui, né, doutor? Análise do comportamento aplicada ao autismo com mais de 25 anos de experiência em análise clínica. Doutor José Carlos, você falou a respeito de que muitas vezes, todo mundo tem às vezes um traço ali de um comportamento autístico, certo? E muitas pessoas estão sendo diagnosticadas na fase adulta, né? Sim. Como que é esse diagnóstico da pessoa que já está ali com 30, 40 anos e de repente descobre que tem em algum nível o autismo? É interessante, né? Principalmente a pessoa começa a se ver como um estranho no ninho no ambiente de trabalho. A pessoa que tem um traço autístico, ela prefere ficar isolado, ela prefere tarefas que ela fica mais compenetrada sozinha em si mesmo, né? Ela dificilmente ela quer olhar no olho. A pessoa que tem um comportamento autístico, ela assiste um vídeo repetidas vezes, ela gosta de assistir série, o mesmo episódio várias vezes. Então, assim, tem todo um comportamento que para quem está olhando do lado de fora fala, esse cara não é normal, esse cara não está muito certo, né? E aí a pessoa vai lendo, vai pesquisando. Hoje tem o Dr. Google e todo mundo corre lá e dá uma olhada, e a pessoa por si mesmo, ela olha, tem alguma coisa em mim que não está normal, e ela vai atrás do profissional de saúde, do psicólogo, do neuropsicólogo, e ela vai atrás e faz o diagnóstico. E ela acaba vendo que, dentre aqueles vários fatores que caracterizam o autismo, ela tem, né, 50%, 60%, 70%, né, e ela se encaixa dentro daquilo, né. E é bacana, porque a pessoa ela começa a se entender, ela começa a se perceber que muito daquilo que, às vezes, ela sentia até culpa de fazer, né, achando que era uma pessoa má, porque ela tinha um comportamento assim ou assado, ela começa a se perceber. E o outro também, a partir do momento que ela se enxerga dessa forma, ela começa também a entender o outro. Vou te dar um exemplo bem prático, um testemunho de vida minha. Eu, em 2008, 2009, eu tinha uma noiva. E ela falava comigo e eu virava as costas para ela e acabou que nós terminamos. Ela falou, vou terminar com você, porque você não me escuta, você me ignora, você não quer saber de mim. E eu roncava muito. Aí eu resolvi ir no neurologista, né? E fui, e o neurologista, não, otorrino. Aí o otorrino falando comigo, eu virei as costas e eu não escutei nada. Ele falou, você não está ouvindo o que eu estou falando? Eu falei, não. Aí ele pediu uma audiometria e descobriu que eu era surdo. Eu uso aparelho de surdez nos 2 ouvidos. Descobriu que eu tinha um déficit auditivo grave, né? E aí, sim, muito daquela briga que a gente tinha de ignorar, de não responder à noiva, era porque eu não escutava. Então, depois ela foi entender, teve o diagnóstico, eu fui entender, mas eu já tinha perdido a noiva. E isso pode acontecer na questão do autismo, né? Quando você tem um diagnóstico, a gente evolui para o tratamento. Sim. E é isso que eu gostaria de avançarmos aqui no nosso programa. Diagnosticou, procurei um profissional. Quais são as etapas do tratamento? Nos outros 2 programas a gente tratou bastante disso, né, da equipe multidisciplinar, mas eu acho que cabe reforçarmos, né, qual seria o primeiro passo num tratamento de um paciente, desde o adulto, né, que é diferente, ali o adulto já passou a vida toda, às vezes, né, descobriu só numa idade mais avançada, desde a criança lá de 36 meses, como você disse, até o adulto. Quais seriam os tratamentos? Qual seria o caminho melhor? O poder público hoje oferece isso para as crianças mais carentes? Será que a gente consegue acesso fácil a esse tratamento? Como está essa situação, doutor José Carlos? Vamos por partes. Primeiro, quando você consegue um diagnóstico precoce, e isso é uma via crucis terrível para quem não tem um poder aquisitivo condizente com a realidade. Hoje um laudo particular
do neuropsicólogo está em média de R$3.000, né? Para você fazer lá as 10 sessões, para ter todo um diagnóstico, né? Então poucas pessoas conseguem isso, algumas conseguem atendimento nas APAES, nos Instituto Pestalozzi, né? Nas associações de deficientes. Hoje os próprios autistas estão se organizando em associações e oferecendo esse tipo de atendimento, né? Mas então, você conseguiu lá o diagnóstico, foi comprovado que a criança tem um comportamento autista, aí você vai ter que ver as limitações. Até antes, se classificava o autismo em nível 1, nível 2, nível 3. Hoje, com o DSM e o último CID, né, isso foi pacificado. O autismo ele está caracterizado num grau só, né, e não existe essa questão de falar assim, autismo leve. Não existe essa denominação. Todo autista, ele tem, né, ele sofre algumas consequências, mesmo se a gente for colocar o autismo no nível 1, né, que é um autismo que a pessoa está convivendo aí na sociedade, está relativamente com a vida normal, mas ela sofre. E o autista que era caracterizado no nível 1 era o que mais sofria. Ele sofria bullying, ele sofria vários preconceitos, porque o comportamento dele, aparentemente dito normal, em determinadas situações ele desviava disso, né? Então, assim, voltando lá à questão da criança, tem um diagnóstico, procurar, né, o psicólogo, de preferência, né? Já foi comprovado que a análise comportamental cognitiva, a terapia ABA, né, que é uma terapia que é feita de uma maneira individualizada, cada caso é um caso, você pega o paciente, a criança lá e faz uma linha de base. Qual que é o comportamento dessa criança? O que que ela faz? Ela não consegue levantar, ela não obedece, ela não consegue escovar os dentes, a vida dela é totalmente bagunçada. Você faz lá uma linha de base e vai estabelecer para essa criança, né, uma estratégia de tratamento. E aí, através do reforço, né, você vai condicionando, né, o comportamento da criança. Isso é uma coisa que não se resolve uma vez por semana no consultório, na terapia. A própria família, a própria comunidade onde essa criança está envolvida, ela tem que se inserir nesse processo. Hoje a gente já chama, né, para o processo terapêutico os professores, os familiares, um tio, a tia, aquelas pessoas que estão na convivência, porque esse processo de reforço, de tentar estabelecer, vamos dizer assim, de manter, né, esse comportamento que a gente vai reforçando no processo terapêutico, ele tem que ter um contínuo. Porque se você começa aqui, um tio, uma tia, vai para casa de um tio, de uma tia, vai viajar de férias e alguém rompe aquilo lá, todo o trabalho é desfeito. Então você tem que começar lá do zero. Então esse envolvimento tem que envolver todo mundo. E é uma terapia que, vamos dizer assim, é bem ampla e envolve família, escola, clube, onde a criança estiver inserida. Esse processo, as pessoas têm que ter consciência que aquela criança, ela está naquele processo e que o comportamento, a forma de lidar com aquela criança tem que ser de uma maneira diferenciada. Com o adulto é mais fácil você estar fazendo isso, porque o adulto, ele mesmo se percebe, como eu disse. Então ele se incomoda com aquele comportamento mesmo que ele não queira, né, ele acaba caindo naquilo e fazendo aquilo que ele não quer fazer. É porque ele quer? Não, como eu disse, ele não quer fazer, mas a própria questão da dificuldade, do comprometimento que ele tem, leva ele a fazer aquilo. Então ele procura também. E ele já tem esse filtro que a criança não identifica. Tem. E muitas vezes, quando você tem esse conhecimento, né, fica mais fácil você tratar. Quando eu fazia psicologia, eu fiz um estágio ali na clínica de Repouso, Goiânia, e um belo dia estou lá, entrei para fazer o estágio, encontro com um colega meu lá, né? E fui cumprimentar, falei, hoje você está aqui no estágio também? Ele falou, não, eu sou esquizofrênico, então quando eu percebo que eu estou na crise, eu venho e me interno. Então, para o adulto é mais fácil. Quando você tem esse conhecimento, eu estou falando de esquizofrenia, mas para outros transtornos mentais, quando a pessoa se conhece, fica mais fácil dela se tratar. Pessoa que tem um transtorno bipolar, pessoa que tem uma esquizofrenia, pessoa que tem um comportamento narcisista e consegue se perceber nisso, ela busca atendimento por si só, ela sabe quando ela está em crise. Então, para o autista, hoje ele faz questão, né? Eu preciso melhorar nesse aspecto, né? Por exemplo, a questão de memorização, de atenção, porque o autismo, principalmente na fase adulta, o autismo ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado de outras comorbidades.
vem acompanhado de um TDAH, vem acompanhado com a hiperatividade, às vezes com problema de atenção, e tudo isso incomoda. A pessoa lê um livro lá, daí 5 minutos já não lembra o que leu, a pessoa assiste uma série, e muito disso, que tem essa característica, a pessoa vê repetidas vezes. Sério, você contar uma piada para o autista uma vez e depois contar ele ri, às vezes até mais do que a outra vez. Ele não lembra da piada que você contou. Então ele se percebe, isso incomoda. E hoje não existe um tratamento, uma medicação, um remédio para o autista. Trata-se, então, as comorbidades. Trata-se o TDAH, a ansiedade, a depressão, a hiperatividade. Porque, em via de regra, o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição, né? E essa condição ela não vai mudar. O que você vai fazer é estabelecer regras, traçar critérios, né, para que a pessoa ela viva, né, de uma maneira mais adequada dentro daquilo que nós chamamos de normalidade, né? Então, assim, eu até questiono, será que o que é normal para nós é normal para eles, ou o que é normal para eles, né, é como se o autista tivesse lá do mundo dele olhando para nós e falando assim, pô, mas esse povo aí é estranho, hein? Né? Então, assim, é questionável. E para terminar a sua questão, Wesley, a questão do poder público, infelizmente, existe alguns casos isolados, existe assim, uma discussão política muito séria, né? Algumas cidades já criaram os centros especializados de terapia autística, Trindade, aqui em Goiás, criou. Inclusive, eu quero lá fazer uma visita. Outras cidades, principalmente São Paulo, existe esse centro especializado para terapia do autista, né? E tem tido um desenvolvimento fantástico, tem atendido. É lógico que, como está tendo o hiperdiagnóstico, né, sempre vai ter uma demanda reprimida. Mas aqui em Goiânia, por exemplo, eu fui candidato a vereador, era uma bandeira minha de campanha, era a questão dos autistas. Infelizmente, não tive êxito, mas já existem algumas iniciativas. O presidente da Câmara de Goiânia, mesmo Romário Policarpo, ele já fez algumas leis beneficiando pais e mães de crianças autistas, né, com relação à diminuição de carga horária de trabalho. E depois nós podemos até conversar sobre os direitos dos autistas, tá certo? Com certeza. Doutor Wesley, a gente está quase no finalzinho, mas ainda tem as considerações aí finais. Isso, nós aqui estamos mais uma vez levando a função do programa, que é levar informação de qualidade, mostrando para a população, esclarecendo as dúvidas, né, de temas muito importantes. Saúde, a gente sempre fala, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então a gente tem que entender, né, José Carlos, de saúde. E eu agradecer a sua presença aqui, vai voltar mais vezes, né? Com certeza vamos estar aqui juntos falando sobre direitos do autismo, né, falando de outras patologias na área da saúde mental, que isso é importante, está em voga, né? A gente sabe que hoje saúde mental, nós estamos entrando aí para o mês de maio, vai começar a lei, né? A gente pode depois vir tratar, viu? Já fica o convite, viu, José Carlos? O convite para nós já debatermos a lei, uma lei que vai ser agora implantada em 26 de maio, né, Bruno? A gente até falou, vamos trazer um advogado aqui, trazer o pessoal da saúde mental, porque as empresas vão estar responsáveis agora com mais ênfase na saúde mental dos nossos trabalhadores. Fiquem com Deus, até próximo domingo. Bruno, estamos aí mais uma vez juntos e até domingo que vem. Até o próximo domingo, doutor Zé Carlos. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente espera você aqui mais vezes, viu? Eu que agradeço, um abraço e fiquem com Deus. Só lembrando, doutor Wesley, quem perdeu o nosso programa por algum motivo, pode também nos acompanhar nas redes sociais, não é mesmo? Isso o Instagram mesmo. nosso, que é o @SaúdeTotalTV. Você fica por dentro ali de todos os nossos programas, fica sabendo de forma antecipada qual será o tema e qual será o nosso convidado. E no YouTube todas as nossas edições estão lá, né, doutor Wesley? Pode ir lá, confere lá. Saúde Total na capital. Um abraço a todos. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.